Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Cherry Bezerra, eu sou biólogo, mestre e doutor em entomologia e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o que é que as vespas asiáticas gigantes, também conhecidas como vespas assassinas, têm a ver com o coronavírus. E antes de começar, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal. Fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai indicar e compartilhar esse conteúdo com mais e mais pessoas, dando mais e mais alcance à informação entomológica de qualidade. A menos que você tenha passado a última semana inteira debaixo de uma pedra, você deve ter ouvido falar no termo vespas asiáticas assassinas, ou somente vespas assassinas. Tudo começou quando, há mais ou menos uma semana, o jornal americano The New York Times fez duas publicações a respeito da chegada dessa vespa no estado americano de Washington. Essa vespa é conhecida cientificamente como Vespa mandarínia e ela ocorre naturalmente no Japão, onde ela é muito comum, mas ela também acontece na China, no Vietnã e em outros países do Sudeste Asiático. Ainda não se sabe como essa vespa chegou até os Estados Unidos. Especula-se que ela tenha sido trazida junto com contêineres contendo mercadorias vindas da Ásia. Entretanto, a hipótese de que a vespa tenha sido introduzida em território americano intencionalmente não é 100% descartada. Isso porque essa vespa ela tem um comportamento defensivo bastante elevado, ou seja, se alguém se aproximar, ela provavelmente vai atacar. Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar. Portanto, é bastante improvável que um ninho dessas vespas, ou até mesmo uma vespa adulta isolada, tenha conseguido passar despercebida e embarcar dentre as mercadorias que estavam sendo carregadas nos contêineres e depois transportadas, sem que ninguém se desse conta disso. Mas por que essa vespa tem chamado tanto a atenção nos últimos dias? É claro que ter usado o termo vespa assassina em duas manchetes do The New York Times deve ter ajudado bastante, né? Mas a verdade é que essas vespas merecem sim atenção, especialmente por três motivos. O primeiro deles é porque ela é considerada uma espécie invasora. Ela não existia na América do Norte, ela não existe, na verdade, em nenhum país do continente americano, ela veio da Ásia, então ela é considerada uma espécie invasora, ela invadiu um novo território. Claro que o termo invasora também não é tão justo assim, porque ela não veio voando da Ásia até o continente americano, né? Ela foi trazida de alguma forma, ou ela foi introduzida propositalmente pelos humanos, ou ela foi acidentalmente trazida num container. Ela é considerada uma espécie invasora porque, até o momento da invasão, ela não existia naquele território considerado invadido. E isso é muito importante porque espécies invasoras, também conhecidas como espécies alienígenas, são responsáveis por desequilíbrios ambientais gigantescos. Quando elas chegam num território novo, elas não têm inimigos naturais. Inimigos naturais são organismos que ajudam a regular as populações de outros organismos. São os predadores, parasitoides e micro-organismos, ou aqueles que causam doenças. Então, esses inimigos naturais colaboram bastante para que as populações de pragas e de outros animais, de outros organismos, permaneçam reguladas. Então, se é uma espécie que durante milhares, milhões de anos ela não ocorria num determinado território e de repente ela passa a ocorrer, de forma geral, ela não vai ter inimigos naturais que são aptos para regular as suas populações. Outro ponto bastante negativo das espécies invasoras é que elas podem se proliferar de forma tão grandiosa que elas acabam deslocando as espécies nativas, muitas vezes levando-os à extinção. Um terceiro ponto bastante negativo das espécies invasoras é que, pelo fato de elas não terem inimigos naturais, elas se proliferam tanto a ponto de se tornarem pragas. A capacidade de se tornarem pragas é exatamente o segundo motivo pelos quais as vespas gigantes asiáticas têm chamado tanto a atenção. Elas podem se tornar uma praga muito grande, muito importante da apicultura, porque elas são predadores vorazes de abelhas. Esse ataque pode ser dividido em 4 diferentes fases, sendo a primeira delas conhecida como a fase de caça. Nessa fase, uma única vespa vai voando e procurando alimento até que ela encontra uma colmeia de abelhas. Nesse momento, ela ataca a colmeia sozinha e mata várias abelhas e carrega seus corpos para o seu ninho para alimentar suas larvas. Depois de ela dar algumas voltas, indo e voltando da colmeia para o seu ninho carregando abelhas mortas, ela vai deixar uma gotinha de feromônio na entrada da colmeia de abelhas para avisar a outras vespas que estão voando ao redor que ali tem alimento farto e que juntas elas podem conquistar muito mais. Essa fase é conhecida como fase de recrutamento, porque aquela vespa inicial
inicial está recrutando as suas amigas para que juntas elas possam atacar aquela colmeia. Quando 3 ou 4 vespas gigantes se juntam, elas promovem o ataque em massa e aí inicia-se a fase 3, também conhecida como fase de matança. Nessa fase, uma única vespa pode matar 40 abelhas por minuto e um grupo de 30 vespas pode matar uma colmeia inteira com 30.000 abelhas em não mais de 3 horas. Após a matança, as vespas se apropriam da colmeia e todos os seus recursos, incluindo mel, pólen e as larvas das abelhas que estavam ali em desenvolvimento. Essa fase é conhecida como fase de ocupação e dura mais ou menos 10 dias. Nessa fase, as vespas vão ficar indo e voltando até o seu ninho carregando as larvas e os demais recursos que estavam disponíveis àquela colmeia. As abelhas melíferas ocidentais, também conhecidas cientificamente como Apis mellifera, as mesmas que ocorrem na Europa, na América do Norte e aqui também na América do Sul, incluindo o Brasil, elas são extremamente vulneráveis às vespas gigantes asiáticas, porque elas evoluíram distante das vespas, então elas não desenvolveram mecanismos de defesa. Contudo, essa história é bem diferente com as abelhas melíferas japonesas, também conhecidas como Apis cerana. Quando uma vespa gigante asiática se aproxima de uma colmeia da abelha japonesa, elas começam a se comunicar e avisar umas às outras que um ataque está para ocorrer e muitas daquelas abelhas vão para a entrada da colmeia para proteger e já ficar preparadas para quando essa vespa gigante for atacar. Assim que a vespa gigante inicia o ataque invadindo o ninho das abelhas japonesas, já tem muitas abelhas ali esperando aquela vespa entrar e elas literalmente pulam em cima da vespa, formando uma espécie de bola e juntas elas começam a bater a asa, gerando calor e literalmente cozinhando a vespa viva. O calor gerado pelo bater de asas das abelhas eleva a temperatura da vespa para mais ou menos 46, 47 graus. E as vespas não conseguem tolerar essa temperatura. A temperatura máxima que a vespa consegue tolerar é em torno de 45 graus, enquanto a abelha consegue tolerar de 48 até 50 graus. As abelhas japonesas criaram, portanto, um mecanismo de defesa contra essas vespas gigantes asiáticas. Um estudo publicado no ano passado mostrou que as abelhas melíferas japonesas conseguem reconhecer componentes dos feromônios das vespas gigantes asiáticas. Os pesquisadores colocaram uma gotinha do feromônio de marcação de alimento da vespa gigante asiática na frente da colmeia das abelhas japonesas. Só alguns segundos depois, as abelhas começaram a entrar no ninho para se proteger e para ficar ali na borda da entrada, já preparadas para quando a vespa fosse adentrar para atacar. Os pesquisadores quiseram verificar se esse mesmo comportamento seria observado nas abelhas melíferas ocidentais, ou seja, Apis mellifera, aquela que eu falei para vocês, que ocorre aqui nas Américas e na Europa. Os pesquisadores fizeram então com a abelha ocidental aqueles mesmos experimentos que eles fizeram com a abelha japonesa e eles não observaram resposta nenhuma da abelha ocidental aos feromônios da vespa gigante asiática. É como se elas não conseguissem perceber, não conseguissem cheirar aquele feromônio que estava sendo liberado na entrada das colmeias. As nossas abelhas não só são incapazes de detectar as vespas gigantes asiáticas através do cheiro, como elas também não têm aquele comportamento de formar uma bola e cozinhar a vespa viva pela elevação da sua temperatura. Portanto, as nossas abelhas, as abelhas que nós temos aqui no continente americano, são extremamente vulneráveis a essa espécie invasora de vespas gigante asiática, também conhecida injustamente como vespa assassina. Um terceiro motivo que faz com que nós, ou pelo menos os norte-americanos, fiquem preocupados com a invasão dessa vespa é pela sua dolorida ferroada. Essa vespa tem um ferrão de mais ou menos 6 milímetros, é 4 vezes o tamanho do ferrão de uma abelha comum. Um canadense que foi ferroado tentando destruir um dos ninhos dessa vespa invasora descreveu a sensação de ser ferroado como a sensação de ter um prego incandescente sendo enfiado na sua perna. E se você é daqueles que está preocupado com a dor causada pela ferroada dessa vespa, se ela vai chegar no Brasil ou não, eu vou te dar uma preocupação muito maior e bem mais real do que a da vespa gigante asiática para você. Eu estou falando de uma espécie de vespa e uma espécie de formiga, ambas brasileiras, ambas
ocorrem aqui no nosso país, ao contrário da vespa gigante asiática, que ainda está bem longe e que a gente nem sabe se um dia vai chegar aqui. Com essa vespa e com essa formiga brasileiras, você sim precisa se preocupar. Para vocês compreenderem melhor o que eu estou falando, eu vou colocar aqui embaixo um estudo que relata e descreve uma escala dos níveis de dor causado pelas ferroadas de diferentes espécies de insetos, inclusive a vespa gigante asiática e essas duas espécies de inseto que eu citei que são brasileiras, uma de formiga e outra de vespa. Numa escala que vai de 0, pouca dor, até 4, dor extrema traumática, ele classificou a vespa gigante asiática como nível 2. Tanto a vespa brasileira, ou seja, que já ocorre no Brasil, como a formiga também brasileira, estão na escala máxima, escala 4, ou seja, é uma dor considerada traumática. Agora eu pergunto, faz algum sentido nós aqui no Brasil ficarmos preocupados com a dor causada pela ferroada de uma vespa que acabou de invadir a América do Norte e a gente nem sabe se vai chegar aqui algum dia, enquanto já em território nacional nós temos espécies nativas cuja ferroada é muito mais dolorida do que aquela vespa que está nos Estados Unidos? Mas se ainda assim, depois desses argumentos, você está preocupado com as ferroadas dessa vespa porque elas são assassinas e podem te matar, fique sabendo que a média de ferroadas recebidas pelas pessoas que morreram sendo atacadas por essa vespa foi de 60 ferroadas, enquanto a média de pessoas que foram também atacadas, mas sobreviveram, elas receberam uma média de 30 ferroadas, ou seja, basicamente isso significa que até 30 ferroadas você não vai morrer, você vai sentir muita dor, mas você vai sobreviver. Enquanto que para ter risco de morte, você vai precisar sofrer mais ou menos 60 ferroadas. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, porque existem pessoas que são alérgicas, que têm comorbidade e tudo isso influencia. Mas, Sherry, existe alguma possibilidade dessas vespas chegarem ao Brasil? Infelizmente, essa possibilidade existe porque, por mais que as autoridades governamentais tomem todo o cuidado para evitar que espécies invasoras de animais e plantas cheguem ao nosso país por meio dos portos, aeroportos e estradas, é impossível controlar tudo. E por mais cuidado que se tome, essas invasões constantemente ocorrem, como aconteceu agora na América do Norte. Um ponto positivo nosso aqui na América do Sul são as nossas condições climáticas. Nós temos temperaturas muito mais elevadas do que aquelas comparadas com a região de origem dessas vespas na Ásia e com a região onde ela foi observada lá na América do Norte, que são regiões de temperaturas muito mais amenas, são temperaturas mais baixas. Se essas vespas porventura chegarem até o Brasil, elas vão encontrar, de uma forma geral, um clima que não é agradável, que não é propício para o seu desenvolvimento e sua reprodução. Um outro ponto interessante da biologia desse inseto é que eles têm preferência de fazer ninhos em áreas que são pouco urbanas, porque eles gostam de árvores podres, em troncos que estão caídos ou em raízes apodrecidas de árvore. Então eles fazem túneis ou eles se aproveitam de túneis que foram deixados ali por roedores, por répteis, e eles gostam de fazer ninhos nesses locais, geralmente em áreas de colinas ou morros baixos. Eles não gostam de planícies, não gostam de planalto, ou seja, não gostam de área plana e também não gostam de montanhas muito altas, então eles vão preferir esses locais mais de colina e de morro. Essas características da biologia do inseto, tanto o clima como os seus hábitos de nidificação, meio que desfavorece as interações com nós seres humanos. Então, se porventura essas vespas chegarem até o Brasil, elas vão encontrar algumas dificuldades e, caso elas venham a se estabelecer, o contato com nós seres humanos vai ser reduzido por conta dos seus hábitos de nidificação. Mas, Sherry, eu recebi um vídeo pelo WhatsApp mostrando que essa vespa era capaz de matar um rato apenas com algumas ferroadas e que essa vespa foi criada em laboratório. Isso é verdade? Não, essa vespa não foi criada em laboratório. Não que isso seja um problema, nós criamos vespas em laboratório o tempo todo para atacar pragas agrícolas, por exemplo, porque são vespas que são nossas amigas e não tem problema nenhum nisso. Mas essa vespa não foi criada em laboratório e o vídeo que você está citando, onde a vespa foi apresentada ferroando um rato e matando um rato com apenas algumas ferroadas, na verdade não é a vespa gigante asiática. É uma outra espécie de vespa muito próxima da vespa gigante asiática, mas não é a mesma espécie.
Portanto, não acredite em tudo que você recebe pelo WhatsApp, não acredite em tudo que você recebe pela internet. Tem muita fake news e também tem muito pânico. Mas, Shay, se essas vespas não fossem realmente assassinas, o The New York Times e outros jornais não iriam colocar o termo assassina nas manchetes. Essas vespas são predadoras e nenhum dos artigos científicos que eu consultei se referia a essa vespa como vespa assassina. Todos os artigos que eu consultei, e foram vários, se referiam a essa vespa como vespa gigante asiática, vespa gigante japonesa, vespa pardal gigante ou simplesmente vespa gigante. Deixando as emoções e o pânico de lado e sendo um pouco mais racionais, vamos pensar. Eu coloquei aqui nesse vídeo e mostrei que os mosquitos são de longe os animais que mais matam o nosso planeta, muito mais do que tubarão, leão, jacaré, inclusive que essas vespas gigantes asiáticas. Os estudos mostram que no Japão, essas vespas matam de 30 a 50 pessoas por ano. Isso não é nada comparado com os mosquitos que por ano matam 700 mil pessoas ou até 1 milhão de pessoas devido às doenças que eles transmitem. Inclusive, enquanto a gente aqui entra em pânico e morre de medo, no Japão eles utilizam essas vespas como uma iguaria na culinária. Eles cozinham as larvas no arroz, eles refogam os adultos e eles colocam adultos vivos em garrafas com aguardente para que esse adulto, ao cair no aguardente, libere o veneno que vai causar uma sensação de dormência e formigamento na boca quando a aguardente é consumida. Essa aguardente então é vendida em restaurantes por 2.000 ienes a dose, que dá mais ou menos R$108. Imagina aí você pagar R$108 uma dose de aguardente com veneno da vespa gigante asiática. Você faria isso? Tá, mas eu ainda não entendi o que é que essa espécie de vespa gigante asiática tem a ver com o coronavírus. A semelhança está na velocidade de dispersão e possibilidade de contenção pelas autoridades. O coronavírus saiu da China e começou a se espalhar pelo mundo, chegando em locais onde as pessoas não tinham nenhuma imunidade, não tinham nenhuma defesa natural, e por isso ele se espalhou rapidamente. A mesma coisa acontece com essa vespa. Ela chegou em um território, como eu falei, onde ela não tem inimigos naturais e onde ela vai ser totalmente livre e vai ter todas as condições para se desenvolver e se reproduzir grandemente. No caso do coronavírus, muitas nações tomaram providências muito rapidamente e por isso conseguiram manter os níveis de infecção baixos e, consequentemente, poucas pessoas morreram relativamente a outros países que não tomaram as mesmas medidas ou que demoraram muito para tomar essas medidas. Essa situação é análoga à das vespas gigantes asiáticas, porque essas vespas chegaram na América do Norte, ou seja, em um território novo, livres de defesas naturais. E se as autoridades e a população não agirem de forma a conter essas vespas, elas vão se dispersar, se reproduzir, não só colonizar o estado de Washington, como também os estados vizinhos, Oregon, Califórnia e todos os demais estados americanos que lhes deem condições climáticas e condições de nidificação. Mas se a população e as autoridades agirem imediatamente de forma a buscar e eliminar aqueles ninhos de vespas que estão em pouca quantidade agora, essa espécie de vespa gigante pode ser erradicada do território americano e eles não vão ter todos os problemas que elas causam para a apicultura e para os seres humanos diretamente com suas ferroadas. Tem algum aspecto dessas vespas que você gostaria muito de saber, que você está interessado e eu não abordei nesse vídeo? Comenta aqui embaixo que eu vou fazer o possível para responder a sua pergunta ou quem sabe até fazer um vídeo sobre o tema que você trouxer. Resumindo, eu acho que esse termo assassinas é injusto. Se tem algum inseto, algum animal que realmente merece esse título de assassino, são os mosquitos, isso eu já falei no meu primeiro vídeo desse canal, que você pode ver aqui. Outra coisa que a gente precisa fazer e tirar como conclusão desse vídeo é não acreditar em tudo que a gente recebe pelo WhatsApp. Há muitas fake news sendo espalhadas. Antes de passar qualquer informação, nós devemos verificar a fonte e ver se aquela informação é realmente verdadeira. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado a você por ter assistido até aqui. Eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo e, se puder, fique em casa.